Meu pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, meu pastor Ronaldo Júnior, satisfação imensa. prazer é todo nosso. Como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Estou bem, graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Estamos vencendo de fé em fé, Isso é verdade. E né? a família, tá tudo bem? A família? Tá, graças a Deus, nós estamos bem, estamos com saúde, sendo cuidado pelo Senhor. Tá tudo. E o senhor tá ouvindo a gente aí também bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Deixa o pessoal começar a entrar, pastor, que nós começamos um assunto, mas antes disso, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de ter aceito o nosso convite para a gente fazer essa live. E uma live que eu sei que vai edificar vidas. Eu sei que vai edificar vidas porque é um assunto que está realmente entrando cada dia mais no século XXI, né? No século XX já foi considerado o mal do século, né? E o século XXI agora ela está cada dia aumentando, as pessoas tendo muita ansiedade. E eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado esse convite nosso e dizer, pastor, que tem pessoas também não evangélicas que vai estar assistindo hoje esse vídeo, essa live, e que Deus possa realmente tocar nos seus corações através da palavra. Como o pessoal está entrando, pastor, eu queria que o senhor se apresentasse em nome de Jesus. Ronaldo, é um prazer nosso estar sendo convidado para trazer um tema de bastante relevância e importância. São temas também, são assuntos e temas pouco abordados em nossos templos, em nossos cultos, não é? A gente tem aquela ideia, principalmente nós assembleanos, que só lidar com o espiritual, né, e não com o emocional. Né? E esse mal do século, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Né? Então, é um assunto bastante relevante e importante. O prazer é meu. Eu, Ronaldo, estou pastor atualmente na Assembleia de Deus aqui de Igaraci, no Vale do Piancó, né? É a quarta igreja que pastoreio. Eu saí do campo com 28 anos, em 2008, para pelo campo Bom Jesus, né? Bom Jesus, tá? Depois de Cajazeiras. Depois estive em Santa Luzia. O Diego, que entrou, está aqui também, é de lá de Santa Luzia, hoje está em João Pessoa. Alguns irmãos também da cidade aqui já estão entrando. Deus abençoe nosso irmão Tarcísio, que ele conhece muito bem. Manda um abraço para você. Né? O terceiro campo foi Condado, o quarto campo Igaracia. Aqui tem sido bênçãos. Estamos na Assembleia de Deus aqui, pastoreada do nosso campo Paraíba, pastor José Carlos de Lima. É um prazer ter aqui as pessoas não evangélicas, pessoas amigas, para ouvir essa temática vencendo a ansiedade. É isso aí. Eu quero mandar um abraço para Tarcísio mesmo. Tarcísio é gente boa, não só ele, mas a família toda. Quando meu pai foi pastor aí, nos tratou muito bem. E quando eu soube que o presbítero, né, meu irmão Tarcísio, ele Isso. se converteu a Cristo, foi uma alegria muito grande para mim em ver não só ele, mas suas irmãs todas no caminho do Senhor. Pastor, como o tema é muito amplo, fique à vontade, tá certo? Fique à vontade e deixe Deus Certo, ok. Eu trabalhar através do peço, Senhor. Fique à vontade. eu quero agradecer aos irmãos que já estão entrando também. Peço que você compartilhe essa live aí, né? Mande para os irmãos do grupo das igrejas, para a gente todos poder compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse assunto de grande urgência e necessidade no nome do Senhor. Eu quero
à luz da Bíblia, ler um texto. Você que está aí também pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Você pode, pegando aí caneta, papel e também abrindo o exemplar da palavra, em Lucas capítulo 12, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Eu sugiro que você, internauta, irmão, que está do outro lado, anote algumas coisas importantes e que nós iremos tratar aqui, tá ok? Evangelho de Lucas, repetindo aí, capítulo 12, versículos 22 até o versículo 34. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pronto, eu li esses versículos, vou tomar por base a palavra de Deus com relação a este assunto tão importante. Eu começo dizendo, você é uma pessoa ansiosa? Será que a ansiedade tem tomado conta nesses dias da sua vida? E vive roendo as unhas, antecipando os problemas? Às vezes os problemas estão distantes e você pensa que eles estão já batendo a sua porta. Será que você sofre antes dos problemas? Antes de chegar, de fato, você cria os problemas? Será que você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, não é? Onde vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria? Será que você fica ansioso quando pensa em ficar doente? Ou alguém, um ente querido, morrer da sua casa? Sabemos, o pastor Ronaldo, você que está me ouvindo, que a ansiedade, ela atinge homens, atinge mulheres, atinge jovens, atinge velhos, não é? Atinge doutores, atinge analfabetos, atinge religiosos, atinge ateus. As pessoas estão andando, principalmente nos dias de hoje, nesse distanciamento social, nesse caos, nessa pandemia, nessa informação, não é, de caos, estão andando com os nervos à flor da pele. As pessoas estão como um vulcão prestes à erupção, a explodir. É como um barril de pólvora
prontos a qualquer momento para explodir. A ansiedade, ela tem várias causas, São causas externas e causas internas. Por exemplo, causas externas, uma ameaça. Tem gente que está sendo ameaçado por uma doença. Não é? Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras, medo de morrer. Né? Ficam perturbadas só em pensar neste assunto. Eu li certa feita que um amigo estava chorando muito, copiosamente, e o outro amigo perguntou por que ele estava chorando muito. E ele disse: eu tenho medo da minha mãe morrer. E o amigo perguntou: ela está doente? Ele disse: não, mas eu choro só em pensar que ela vai ficar doente. Veja, tamanha ansiedade desse cidadão de estar só em pensar. Ele já estava copiosamente entrando numa ansiedade. Outras pessoas se sentem ameaçadas por medo. Né? Eu conheço pessoas aqui que estão com síndrome do pânico, estão enclausuradas dentro de casa, foi hospitalizada por causa disso. Então, outras sentem-se inseguras no colapso financeiro que o nosso Brasil já está entrando e pode piorar. Né? E são fatores externos, de fora. Mas existe outro fator que pode desencadear uma ansiedade que eu chamo de fatores internos. Por exemplo, o medo. O medo é um sentimento, é mais do que um sentimento, pastor Júnior. O medo é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, não é? Mas de poder. Então, tem pessoas que têm medo de casar, medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido, medo do desconhecido. São fatores de fora que geram ansiedade e fatores internos, dentro, gerado por nós mesmos. E essa ansiedade, ela pode gerar efeitos. E eu classifico aqui 3 tipos de efeito. Efeito físico. Número 2, efeito psicológico. Número 3, efeitos espirituais. A ansiedade, ela pode gerar reações físicas. Mais de 50% das doenças, elas geram problemas físicos, segundo, e psicológicos, chamamos de psicossomáticos. Né? Por exemplo, tem uma tabela que eu comecei a meditar e a estudar, que existem alguns sintomas, você pode até, que está me ouvindo aí, alguém, observar se estão com esses sintomas físicos, e vou citar sintomas psicológicos, certo? Por exemplo, enjoos constantes e vômitos, efeitos físicos, pode ser gerado da ansiedade, certo? Efeitos psicológicos, agitação, como balanço de pé, balanço de mãos, balanço de braços, são efeitos psicológicos da ansiedade. Outro sintoma físico, tontura e sensação de desmaio. Sintoma psicológico, nervosismos constantes. Sintomas físicos, falta de ar, a respiração fica ofegante. Sintomas psicológicos, dificuldade de concentração. Sintomas físicos, dor no peito, aperto no peito, ou então a palpitação do coração está acelerado, os batimentos cardíacos estão acelerados. Né? Sintomas psicológicos, medo constante. As pessoas vivem apavoradas. Sintomas psicológicos. Outro sintoma físico, roer as unhas, né? É um sintoma. Sentir tremores e falar muito rápido, são sintomas de ansiedade física. Sintomas psicológicos, sensação de algo que vai acontecer ruim na sua vida. Outro sintoma físico, tensão muscular, causado pela dor nas costas, né? Os membros ficam rígidos, duros, são sintomas físicos. Sintomas psicológicos,
descontrole dos próprios pensamentos, há um desencontro de informação constante nos pensamentos. Outro sintoma físico, irritabilidade e dificuldade para dormir. Sintomas de transtorno de ansiedade. E sintomas psicológicos é a preocupação exagerada em relação à realidade. Eu digo preocupação exagerada, não é, com relação à realidade. Ninguém está dizendo que nós não devemos nos preocupar, mas é algo exagerado. E essa tabela que eu mostrei aqui a você é algo que precisa ter toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, porque ela pode desencadear uma série de problemas de saúde de forma geral em nossas vidas. Isso dá para entender? Está compreendendo, meu amigo Sim, Júnior? sim, sim, pastor. Sim. Podemos continuar? Pois não, fica à vontade. Então veja, reações físicas, segundo, reação psicológica e, terceiro lugar, reações espirituais. É aqui onde confronta aqui a nossa fé. A ansiedade, ela pode nos afastar de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Anote bem isso. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Eu vou repetir. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Então eu vou começar dizendo o que não é ansiedade. O que não é ansiedade? Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar. Qual foi um dos ensinos de Jesus em Mateus 6? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então eu estou dizendo que ansiedade não é você desprezar a necessidade do seu corpo. Não é? Mas o mundo está com um conceito muito reducionista, reduzindo o nível do homem, do viver do homem, ao dos animais. Parece que o mundo está vivendo só em questão do bem-estar único da vida. Então a vida não se resume só em bem-estar físico. Segundo lugar, o que não é ansiedade? Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Os passarinhos fazem provisões para o futuro, constroem ninhos, né? Alimentam seus filhotes. Muitos migram para climas mais frios, mais quentes, de inverno a verão, para se alimentar. O que Jesus proíbe aqui não é a previdência, não é você precavido, ajuntar, mas é a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo nos aconselha muito bem na sua carta aos Filipenses, é uma das cartas da prisão, e o tema é cuidado, é alegrai-vos, e ele diz em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro também exorta no capítulo 5, versículo 7, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo está dando aqui um conselho, né? Paulo está dando aqui uma ordem. É uma ordem. Né? Não andeis ansiosos. Lançai sobre ele, Pedro disse, toda a vossa ansiedade. Então, o que não é ansiedade? Em primeiro lugar, eu citei aqui, não é desprezar a necessidade do corpo. Segundo, não é proibir você ser uma pessoa precavida com relação ao futuro. Não, em terceiro lugar, não é você estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados em berços plêndidos na rede, né? De braços cruzados, dizendo de forma preguiçosa, meu pai vai cuidar de mim. Temos que trabalhar, essa é uma realidade. E Cristo, é tão interessante que Cristo usou o exemplo das aves, das plantas, e ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu da natureza.
Perceba, as plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Então, você tem que ganhar vida. Você não está isento, né? Não está blindado, tem que ganhar vida, tem que trabalhar. Em quarto lugar, o que não é ansiedade? A ansiedade não é estar isento de dificuldades. Então, estar livre de ansiedade é diferente de estar livre de qualquer dificuldade. São ambas as coisas totalmente diferentes que eu estou dizendo aqui. Embora Deus vista a erva do campo, como li aqui, mas não impede essa erva do campo ser jogada no fogo e ser queimada. Então, embora Deus nos alimente, mas Ele não nos isenta de aflições, de apertos, inclusive financeiros. Então, quando Jesus disse em João capítulo 16, se me fala em memória, versículo 33, que no mundo tereis aflições, né? Essa palavrinha aflições aqui no grego é klipsis. Essa palavrinha aflições era usada para imprensar uvas e azeitonas. Então, quando ele disse assim, ó, no mundo, para os discípulos, vocês serão imprensados, machucados, espremidos. Então, essa palavra aflições, no seu sentido original, quer dizer aflições, adversidade, infortúnios, quer dizer ventos contrários, tempestade. Então, no mundo, ninguém está blindado disso. No mundo, teremos aflições, dificuldades perigosíssimas. Então, estar isento de dificuldade não é estar ansioso, não é a mesma coisa. Então, se eu disse o que não é ansiedade, eu vou dizer agora o que é ansiedade. A ansiedade, ela é destrutiva. A palavra do versículo 22 em que li, do capítulo 12, versículo 22, a palavra não andeis ansiosos. E no versículo de número 29, a palavra final, inquietações. São duas palavras diferentes. Então, no texto, a palavra ansiedade significa rasgar. Eu estou dando a definição etimologicamente da palavra. A palavra aqui, no seu sentido original, é rasgar. Rasgar. Mas a palavra inquietação, no versículo 29, significa constante suspenso. Inquietações é você viver em constante suspense. Então, essas duas palavras, atente bem para isso, você que está nessa live, essas duas palavras, ansiedade, inquietação, rasgar e constante suspenso, era usada para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma grande tempestade. Então a palavra ansiedade, ela também vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Estrangular é puxar em direção oposta. Então atente bem para essa palavra. Estrangular é como se você vivesse estrangulado o tempo todo, sufocado o tempo todo. E segundo um escritor por nome Corey ten Boom, ele disse que essa ansiedade ela gera uma esquizofrenia espiritual. E ele disse que essa ansiedade ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Então, a ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão é o ladrão do remorso em relação ao passado. Segundo ladrão, o ladrão da preocupação do futuro. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, em Filipenses mesmo, no capítulo 3, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, 3 e 12. E avançando para aquelas que estão diante de mim, avançando para o alvo. Para o alvo. E Paulo também disse: não andeis ansiosos, repito, de coisa alguma. Veja como é interessante, é importante você atentar para aquilo que eu estou dizendo. Então, a ansiedade, além do seu sentido original, rasgar, constante suspense, estrangulamento, a ansiedade, ela é enganadora. Então, a ansiedade, ela tem um poder tão grande de criar um problema que não existe. Muitas vezes a gente sofre, não é com um problema real, a gente sofre com um problema fictício.
criada a nossa própria mente perturbada. E os discípulos, certa feita, olharam para Jesus, viram Jesus andando por cima das águas, e Jesus vinha para socorrê-los. É Mateus capítulo 14, eu acho que é naquela tempestade, Jesus está lá de fora, e eles dizem que Jesus era um fantasma. Veja a mente perturbada, veja o medo que pode criar. Jesus vinha para socorrê-los e eles acharam que Jesus era o fantasma. Então a ansiedade ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a capacidade para dissolvê-los, para resolvê-los. Então uma pessoa ansiosa, meu querido pastor Ronaldo, ela olha para uma casa de cupim e pensa que é uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como aqueles espias de Israel. Só enxergam gigantes em suas frentes. Eles se acham uns insetos, umas formigas. Não é? São os gafanhotos. Davi e os soldados de Saul, todos viram o gigante. Davi não simplesmente viu o gigante, Davi viu a vitória. Veja a dificuldade. Geazi, certa feita, olhou cavaleiros em cima deles, mas quando Eliseu disse, meu filho, olhe mais para cima, ele olhou de novo, viu cavaleiros de fogo acima dos seus inimigos. Então a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus. Atente o que eu vou dizer agora. A ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Eu disse isso. Então a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas aqui, nas questões temporais. Uma pessoa ansiosa, ela restringe a sua vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma, para Jesus, são pessoas mortas, loucas, doidas. Não é? John Rockefeller, um grande bilionário, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Então perceba aqui, amado querido ouvinte dessa live, a ansiedade ela é totalmente inútil. O versículo 25 que eu quero ler com vocês diz assim: qual de vós... Versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então perceba, covo aqui não se refere à estatura, 45 centímetros, mas covo aqui é o prolongar da vida, é tempo. Côvado aqui, perdão, é prolongar da vida, é o dilatar a vida. Então a preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode dilatar a vida, pode prolongar a vida? Qual? Nenhum de nós. A ansiedade vai matando aos poucos, vai roubando as nossas forças, vai drenando as nossas energias, vai enfraquecendo a nossa fé, vai tirando a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida não cristã. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra, repito, ansiedade é estrangular, é puxar em direções opostas. É quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as nossas rédeas, as rédeas da nossa vida, teimamos em tomá-las e tirá-las das mãos de Deus. A gente, quando está ansioso, a gente toma as nossas vidas para si e deixamos Deus de lado. Então a ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, né? Por medo de coisas do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, se preocupam com emprego, casa, saúde, namoro, né? Empreendimento. As pessoas estão ansiosas por dinheiro, por casamento, por investimento. E esses temores, essas preocupações, muitas vezes jamais acontecerão.
Com infortúnios, mortes, pandemias, vírus, tem pessoas que estão enclausuradas dentro de casa. Eu tenho ovelhas que estão enclausuradas, já têm predisposição a transtorno de ansiedade, a depressão, e estão diretamente ligadas a informações, né, dessa mídia, desse globo lixo, de tantas coisas, né, que vão absorvendo, e as pessoas vão ficando ansiosas ao extremo, e essa ansiedade vai matando, vai drenando as emoções. Segundo um psicólogo, ele disse que você é exposto a 20 minutos, você estando exposto a 20 minutos de mais informações, você, no dia, baixa a sua imunidade. Você é exposto diretamente a informações de mortes, né, de infecção, de coisas terríveis. Você contrai, né, doenças emocionais, a tal ponto de você baixar a sua imunidade e ficar fragilizado às outras doenças. Isso é científico, isso é comprovado. Então, a ansiedade é incompatível com o nosso bom senso. É uma perda de tempo. Então, precisamos viver um dia de cada vez. E devemos planejar o futuro, mas nunca vivemos ansioso por causa dele. Nunca. Preocupar com o amanhã não nos ajuda nem com amanhã, nem com hoje. Se alguma coisa está roubando as nossas forças hoje, significa que amanhã vamos estar mais fracos para enfrentar essa dificuldade, se chegar a acontecer. Significa que vamos sofrer desnecessariamente, e quando o problema, vou repetir, chegar, você não vai ter forças para enfrentar, porque você já vem sofrendo duplamente quando ele chegar. Então perceba aqui que a ansiedade é cega, é cega. O versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Olha, perceba como a ansiedade é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, perceba. A falsa visão da vida é uma falsa visão de si mesmo e uma falsa visão de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e só daquilo que vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos que no fim da vida é glorificar a Deus. O fim da vida é exaltarmos o nome santo de Deus. Então a ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus, do cuidado de Deus com a criação. Então Deus alimenta as aves dos céus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Os corvos não semeiam nem colhem, sim ou não? Sim. Não tem dispensa que é provisão para uma semana. Celeiro é uma provisão para um ano. Veja, que eles, os corvos, não semeiam nem colhem. Dispensa para a semana e celeiro para um ano. Mas o vosso Pai, né, cuida, alimenta os pássaros. Então veja alguns argumentos de que Jesus usa contra a ansiedade aqui nesse texto que li. Eu vou citar aqui do maior para o menor. Do maior para o menor. Dos versículos 22 a 23, veja o argumento de Jesus contra a ansiedade. Citando aqui, se Deus deu o nosso corpo, veja, acompanhe o raciocínio. Se Deus nos deu o corpo com a vida, e se nosso corpo é mais do que o alimento e mais do que a veste, será que Ele não vai nos dar o alimento e a veste para esse corpo e para essa vida? Eu estou citando do corpo. Olha, o corpo. Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, qual é o maior aqui? O corpo. Não podemos confiar naquele que pode cuidar do menor. Qual é o menor? Alimento e vestes. Então, do maior ao menor, Jesus está mostrando aqui que Ele lhe deu o maior. Qual é o seu maior? A sua vida, o seu corpo. Então, qual é o menor? As vestes e os alimentos. Agora eu vou inverter, do menor para o maior. Jesus começa a trazer argumentos agora do menor para o maior. Do versículo 24 e o versículo número 27, ele cita as aves e as flores como nosso exemplo. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo aqui das aves os nossos professores e mestres. Ele está dizendo aqui que o mais frágil pardal,
se transforma no maior teólogo e pregador para o mais sábio dos homens. Ele diz: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. E ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e as sustenta. Olha, os lírios se vestem com maior glória do que Salomão, diz aqui o texto. Nem Salomão se vestiu mais do que os lírios dos campos. Não é? Então, valemos mais do que as aves, valemos mais do que os lírios. Se Deus alimenta o menor, qual é o menor? As aves e as cuida dos lírios. Se Deus cuida do campo, será que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Veja que raciocínio Jesus está mostrando aqui para os ansiosos. O problema não é o pequeno poder de Deus. O problema está no versículo 28. Homens de pequena fé. É essa questão aqui que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui, em quinto lugar, que a ansiedade é incrédula. Veja comigo, Júnior, o versículo 30. Olhe para mim. Você pode ler para mim o versículo 30? Eu fico agradecido muito se você ler para mim o versículo 30 do capítulo 12. Porque os gentios de todo mundo é que procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe o que necessitais delas. Eu estou dizendo aqui que a ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a nossa fé cristã. Por quê? Porque ela nos assemelha aos pagãos. O que está dizendo aqui? Os pagãos, os que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, eles que vivem ansiosos, preocupados em excessos, vivem desconfiando do cuidado, da providência de Deus. Nós não. Veja, a ansiedade não é cristã, é isso que eu estou dizendo aqui. Ela é gerada do ventre da incredulidade, ela é pecado. Essa questão, quando ficamos ansiosos com respeito ao comer, ao vestir, ao medo, à pandemia, aos vírus, a tantas coisas, estamos vivendo um nível inferior ao dos animais, os das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha com a natureza. Deus não falha, Deus cuida dia após dia. Somente os homens, quando julgam depender totalmente do dinheiro e das circunstâncias, eles se procuram tanto como se preocupam tanto do dinheiro, que eles falham. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocar sua confiança em Deus com respeito às coisas dos céus, se nós não confiamos em Deus com relação às coisas da terra? Como? Um crente ansioso, um cristão ansioso, é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência você pregar sobre fé e viver em ansiedade. É incoerente. É inconcebível. Não entra na nossa razão e nossa fé cristã. Certo escritor por nome de Peter Marshall, ele diz que as úlceras não deveriam se tornar um emblema da nossa fé. Mas geralmente elas se tornam. A ansiedade vai gerando úlceras, gastrites. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo aqui que a ansiedade é característica de gentios, de pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus. Um filho de Deus tem convicção do cuidado de Deus dia após dias com a sua vida. Eu não estou dizendo de preocupação, eu estou dizendo de excessividade, eu estou dizendo de ansiedade, do estrangulamento da vida. Então perceba, os gentios do mundo é que vivem preocupados com essas coisas, mas vocês são filhos, vocês são cuidados por Deus. Deus tem cuidado de vocês. Para que viver nessa esquizofrenia psicológica e gerando a sua vida espiritual? Agora, como vencer a ansiedade? E o próprio texto vai nos mostrando isso. Em primeiro lugar, você precisa saber que Deus é Pai e Ele supre as nossas necessidades. O versículo 30, a parte final, diz: mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, a gente vai começar a vencer a ansiedade quando confiamos em Deus.
E confiar aqui não é só para acreditar. Eu acredito que Deus é bom e é fiel. Essa confiança aqui é uma fé inabalável, indestrutível em Deus. As circunstâncias estão desfavoráveis. É aquela confiança inabalável que teve, sabe quem? Abraão, levando seu filho para imolar, para matar. Mas ele diz aos moços que ele deixou no pé do monte: fica aqui, vocês, eu vou, mas voltaremos. Olha, voltaremos, está no plural, voltaremos. E Hebreus diz que Abraão era um homem de fé, e ele tinha tanta fé que ele era poderoso para que, se Deus matasse seu filho, ele ia ressuscitar das cinzas. Abraão nunca tinha visto ressurreição. Abraão nunca tinha sabido de ressurreição, mas tinha fé que Deus era poderoso. Prometeu o seu filho, não é? E agora vai matá-lo. Se Deus matar, ia matar mesmo, ele ia matar. Ele pegou o cutelo, mas ele era poderoso, creia. Ele acreditava tanto que Deus ia ressuscitar o seu filho. Isso é uma fé inabalável no Senhor. E na hora do momento em que ele pega o cutelo e vai para imolar o seu filho, a voz de cima diz: Abraão, agora eu sei que tu temes. Glória a Deus. Agora, a fé é essa firmeza. A fé é o antídoto contra a ansiedade. Essa fé em Deus, né? Deus nos conhece, irmãos. Deus nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe que temos necessidade. Então Ele não vai deixar você desprovido. É você que tem se perturbado. É você que tem buscado outras saídas. É você que tem desconfiado. É você que tem desacreditado. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua cuidando dos seus filhos. Se perdimos um pão, Ele jamais vai nos dar uma pedra. Se pedimos um peixe, Ele jamais vai nos dar uma cobra. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. Acredite nisso nessa noite. Para de ver ansioso. Creia, comece a vencer essa ansiedade, confiando no teu Pai, o que cuida, o que zela, o que está presente. Se falamos de confiança, você tem um amigo, acredito que você tem um amigo de confiança, Pastor Júnior. Sim. Então, esse amigo de confiança, você construiu essa amizade ao longo do tempo. Eu vou dar aqui um exemplo. E essa amizade que você vem gerando ao longo do tempo, gerou uma confiança inabalável. Você não foi decepcionado e nem decepcionou. Essa confiança é de anos. E quando esse amigo seu, né, vai pedir a chave do seu carro, você está em algum lugar com alguma pessoa, vai pedir a chave do seu carro. Qual é o seu? Eu não sei que carro você tem, eu não sei. Você pode me dizer? Tem um Corolla. Pronto, eu também tenho. Então, se um amigo diz: Pastor Ronaldo, me empresta aqui a chave do Corolla, você vai emprestar ou não? É difícil, viu? Mas se for um amigo que foi construído ao longo do tempo, vou emprestar. Se você foi um amigo que você nunca desamparou, nunca deixou, você vai dar a chave do carro. Vou. Porque foi construído, você vai dar um estranho, a um de menor, a um irresponsável, mas amigo chegado. Então, eu transfiro esse exemplo para o lado espiritual. Se você confia um amigo a chave, e alguém pode perguntar: mas Pastor Ronaldo, você vai entregar a chave a um carro? Vou, por quê? Porque ele é meu amigo. Eu não conheço ele de agora, eu conheço ele de tempo. Nunca decepcionou, nunca decepcionou. Então, imagine a Deus, imagine o Senhor. Deus olhando para você vai confiar em Deus? Claro que eu vou confiar em Deus, porque Ele é meu amigo. Ele nunca me decepcionou, Ele nunca me deixou de lado, sempre tem sido meu auxílio e socorro bem presente. Confia no seu Deus, confie no eterno Deus. Segundo lugar, o que eu preciso para vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo nos deu ensinamentos lá em Filipenses, capítulo número 4, vamos para lá, capítulo 4 de Filipenses, né, o versículo de número 6, diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, você achou aí, Ronaldo? Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ação de graça. Olha, veja bem, na linguagem de hoje diz assim, ó, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Né? Ore a respeito de tudo.
Deus sabe das necessidades de vocês. Não se esqueçam de agradecer-lhe nas suas respostas, das suas respostas. Então, veja, a exortação de Deus é não andar ansioso. É uma ordem. Como você vai vencer isso? Oração. As suas orações, você expor a Deus as suas necessidades, os seus temores, você vai habituando isso constantemente à oração, isso vai vencendo, isso vai tirando, a oração vai tranquilizando você, a oração vai moldando você, a oração vai tranquilizando a sua alma. A oração é alimento, não é? Não é um conselho amoroso, você tem que orar. Você tem que orar. E você tem que orar. Essa oração aqui é súplica. Essa oração aqui é intensa. É uma oração com intensidade. Você tem que gastar tempo. Você tem que suar. Você tem que derramar lágrimas. Né? Com súplicas. E também você tem nessa oração agradecer. Já agradecer pela vitória. Você começa orando, intensifica a oração para vencer a ansiedade e começa a agradecer ao Pai em ações de graças pela tamanha resposta de Deus. Não tem como, né, pastor? Você quer dizer alguma coisa? Não tem como a gente orar, suplicar e quando levantar, não agradecer pelo que já pediu e pela fé já recebeu. Tem pessoas que já levantam, já ainda com dúvidas. Então, sim, eu pensar essa oração está falha. Quando a gente dobrar o nosso joelho para orar, nós temos que deixar já, nem podemos dobrar de maneira alguma com ansiedade. Porque nós estamos dobrando e entrando na presença do nosso Pai. Justo. É isso que eu estou dizendo. Né? E outra coisa que o texto fala, versículo 7, capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. A paz de Deus. A paz aqui não é ausência de guerra, é uma paz interior. É fruto do Espírito. Né? Todas as coisas estão pegando fogo ao seu redor, mas no seu coração você tem paz. Eu não sei se você já passou essa experiência, Ronaldo, e você que está me ouvindo aqui, né? Você está num problema adverso na sua casa, né? Mas no seu interior você tem paz, né? Você tem gozo, tem alegria, né? Isso é gerado pelo Espírito Santo, e essa paz vai guardando o teu entendimento, vai blindar. Guardar aqui é blindar a tua mente, é blindar as tuas emoções. Quando os problemas vierem te atingir na sua mente, você estará ajoelhado, não é? Estará intenso as suas orações, agradecendo. Essa paz vai gerando no seu coração e vai guardando os teus sentimentos, as tuas emoções. Essa paz, ela vai gerando um guardar, uma barreira. Cria-se uma barreira. E essa barreira, ela vai sendo gerada por oração, pela fé, pela súplica, pela gratidão na oração. E essa paz vai ser bloqueio para que você não esteja ansioso. Veja como isso vai acontecendo na nossa vida, paulatinamente, repentinamente. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que Deus é Pai e conhece a sua necessidade. Segundo, você precisa vencer a ansiedade orando, né? Esse alimento que essa paz vai gerando, alimentando as nossas almas, guardando as nossas almas, vai suprindo as nossas necessidades. Essa paz aqui é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. Saiba que o nosso Deus é Jeová Rafá, né? É Jeová Jirê. Ele cuida. Em terceiro lugar, você precisa saber que Deus já se agradou em nos dar o reino. Versículo 32, volte para o 12, capítulo 12 de Lucas, versículo número 32. Pode ler, pastor. Não tem mais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Pastor, só para lembrar o senhor, falta 8 minutos, ok? Muito ok, muito obrigado, pastor. Então eu vou encerrar daqui a pouco, para depois, em outro momento, se assim você quiser, a gente continua essa temática tão importante. Então, outra coisa que você precisa saber é que Deus já se agradou em dar o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu coisas importantes do que bens materiais, o reino. Né? Deus já nos deu tudo. E qual foi o tudo que ele deu? O seu filho.
do seu filho. Alguém diz, não, Deus vai trazer a melhor coisa para você na terra. Deus já trouxe o seu filho. Deu-nos a salvação, deu-nos o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servo do reino. Se ele já nos deu o maior, será que ele não vai nos dar o menor? Claro. Aquele que não poupou, Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se ele deu o seu filho, não poupou, ele deu o maior que ele tinha. Deus tinha um missionário, Deus tinha tudo, o seu filho fez deles um missionário. Deu para nós, Deus deu para a gente, salvou a nossa alma. E o resto de coisas? Acompanha. Então Deus nos amou com amor eterno, nos enviou o seu Filho unigênito, provou o seu amor por nós, e ele provou, não foi falando, ele provou dando o seu Filho. Se você quiser saber o que é amor, não vá para o dicionário, você tem que ir para o Calvário. Então, ele lá provou o seu amor. Então, ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o seu reino. É isso que Deus está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Por que vocês estão ansiosos? Vocês já têm o reino. Vocês têm coisas sublimes, maiores do que coisas materiais. Não é? E por último, eu vou encerrar aqui, para a gente fazer uma oração por todos os nossos queridos irmãos que estão ansiosos. Né? Você precisa saber que quando cuidamos das coisas de Deus, em quarto lugar, como vencer a ansiedade. Você precisa saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E eu chamo você para o versículo 31. O versículo 30 diz assim, ó, buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é preciso, em quarto lugar, para vencer a ansiedade? Em quarto lugar, você precisa cuidar, saber que deve cuidar das coisas de Deus, e Deus cuida das nossas necessidades. Aqui temos uma ordem e temos uma promessa, versículo 31. Buscai, antes de tudo, o seu reino. Temos uma ordem e uma promessa. A ordem, qual é a ordem? Buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, em nossos corações, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus. Não é? Segundo lugar, Deus cuidará das coisas mínimas. Quais são essas coisas que ele fala no texto? Alimento, vestes, né? Bebida. O que for faltando de coisas materiais, ele vai cuidando. Então, o interesse de Deus e não nosso deve ocupar o nosso coração e a nossa mente. Os interesses dele. Em primeiro lugar, o reino de Deus deve ser buscado. Anote bem isso. O reino de Deus deve ser buscado. Deve ocupar a nossa mente, a obra do Senhor, a sua vontade, né? As coisas dos céus. Fazer a sua vontade enquanto temos tempo. Em primeiro lugar. Então somos desafiados aqui a buscar o governo de Deus, o seu domínio em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer, em todo sentido, buscar Deus pelo lugar. Agora, qual é a promessa do texto? Versículo 31. Qual é a promessa do texto? É que quando buscamos a Deus pelo lugar, Deus cuida das coisas da gente. Olha que interessante, né? Cuide das coisas do Senhor e Deus cuida das suas coisas. Né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora, irmãos, Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Né? Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Então, cuide das coisas de Deus, que ele cuida das suas coisas. Anote bem isso, grave no seu coração essa verdade. Faça a obra do Senhor pelo lugar. Ocupe sua mente em oração, ocupe sua mente no reino, ocupe sua mente na obra. Busque a vontade de Deus e pelo lugar no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida devocional. E Deus, deixe com ele. Ele vai cuidando. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, cuide do reino de vocês, faça a minha obra, que eu vou suprir todas as necessidades. Você no meio da pandemia,
Eu não vou deixar vocês sofrer. No meio dessa crise, colapso que o Brasil vai enfrentar, eu vou cuidar de você no deserto. Deus é Aleluia. especialista. E nós devemos crer no provedor mais do que da provisão. Anote bem isso. Devemos cuidar mais do acreditar, confiar mais no provedor do que da provisão. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou ficando por aqui. Em outra oportunidade, a gente vai falando mais sobre como vencer a ansiedade em nome de Jesus. Pastor, antes do senhor fazer uma oração, eu queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Camila, ela é gerente de saúde lá em João Pessoa, no bairro dos Novais, ali no posto Integrada Saúde para Todos. E o pessoal que trabalha com ela, algumas pessoas, está conosco aqui na live, pessoas não evangélicas. E eu queria que o senhor também fizesse convite e fizesse uma oração antes de terminar, que faltam mais ou menos o quê? Uns 4 minutos. O convite que você fala é Se alguém quer. convite. Sim, sim, sim. Sim, nesse momento eu quero agradecer a todos vocês que não são evangélicos e estão conosco nessa live. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, você pode falar aí, mande aí o seu joinha, diga: eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus, eu quero aceitá-lo como o único, suficiente Salvador. Nós iremos orar por você nesse momento, não é? Se você está nesse momento aqui, acreditando nessa palavra, a palavra de Deus, Deus falou com você, o Espírito Santo tocou seu coração, você precisa entregar totalmente sua vida a Cristo com urgência, porque Ele te ama, não é? Ele tem um plano maravilhoso em sua vida. Se você fizer, tomar essa decisão agora, nós iremos orar por você. E você seguirá seu caminho com Cristo. Você seguirá a sua vida com Jesus Cristo. Se você quiser, antes de nós orarmos, ou depois, se assim você quiser, ou quiser fazer isso no privado, não tem importância. O que é importante é que você tome sua decisão enquanto antes, né? Jesus está voltando. Já vemos os sinais do final dos tempos, né? Não o fim ainda, não tem mais. Mas se você quiser tomar sua decisão, estamos aqui para orar por você, em nome de Jesus. Podemos orar, pastor? Pode, pastor, pode orar. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, nesse momento e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de poder pregar a tua palavra, trazer ensinamentos voltados para essa temática e ansiedade. Eu sei que o Senhor falou fortemente ao coração dos teus filhos, Senhor, das pessoas amigas que estão nessa live. Senhor, perdoa seus pecados. Senhor, perdoa a sua vida, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer na sua mente, na sua memória, o teu cuidado, Senhor, o teu carinho. O Senhor é provedor, nunca deixou faltar, Senhor, para a natureza. O Senhor não deixará faltar para os homens, para os teus filhos, Senhor. Cuida de cada um, abençoa, vai gerando fé no coração, vai gerando, Senhor, paz no coração.